Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle e é treta quando tudo continua um mistério. Antes de começar o vídeo, eu quero dar dois recadinhos. O primeiro é que eu não vou mais na BGS. Pra quem tinha perguntado e eu disse que ia, eu não vou mais porque eu lembrei que eu tenho uma viagem marcada no mesmo dia. A segunda coisa é que eu me lembrei também que esse mês não tem mais 2 domingos, só tem esse domingo e acaba na quarta-feira. Então o especial vai sair na quarta-feira. Mas pra deixar vocês com um gostinho de quero mais na boca, eu vou fazer um vídeo hoje sobre mistérios que não tem resolução até hoje. Eu vou começar com um dos meus casos preferidos de mistério, que é o Dyatlov Pass. Em 1959, 9 alpinistas foram em uma expedição com o objetivo de alcançar a montanha Otorten. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque eu não sei falar Mansi, eu não sei se é assim que se pronuncia. Mansi é a língua dos indígenas locais e Otorten, nessa língua Mansi, quer dizer não vá lá. A rota era considerada categoria 3, que é a mais perigosa naquela época do ano. Todos os estudantes eram alpinistas experientes, estudantes ou graduados do Instituto Politécnico Ural. Nossa, essa luz tá quente, caraca! Em 31 de janeiro, eles estavam prontos para começar a escalada. Só que por causa de uma tempestade de neve, eles acabaram se perdendo. Eles acabaram chegando até o topo da montanha, que o nome vai aparecer aqui embaixo, eu não sei pronunciar, que significa Montanha da Morte. E decidiram acampar ali mesmo. Dá pra ver que todos os lugares que eles estavam indo eram super seguros, super aprovados por todas as pessoas, né? Era pra eles voltarem no dia 12 de fevereiro. Mas depois de alguns dias não teve sinal deles e os familiares começaram a ficar em cima da guarda pra irem atrás dos caras. Então no dia 20 de fevereiro foram enviadas equipes de buscas. Eles encontraram a barraca arruinada, cortada com faca de dentro pra fora, e as pegadas mostravam que eles saíram de lá de meia ou descalço. Golias! Gente, desculpa, enquanto o editor não chegar, o Golias não vai sossegar. Os 2 primeiros corpos foram encontrados perto de restos de uma fogueira e apenas com as roupas de baixo. Quer dizer, o que alpinistas experientes estariam fazendo fora da barraca naquele desespero, sem os equipamentos certos para sobreviverem naquela nevasca, né? Quase 500 metros à frente desses corpos estavam mais 3 corpos que pareciam que tinham tentado voltar para a barraca. Os outros 4 corpos foram encontrados apenas 2 meses depois e eles já estavam cobertos por uma camada de 4 metros de neve. Os corpos estavam alaranjados, prematuramente envelhecidos e com um elevado nível de radiação. Alguns dos corpos tinham ferimentos internos, como fraturas cranianas ou nas costelas, mas nenhum ferimento externo, a não ser um deles que estava com a língua arrancada. Lev Ivanov, que era o médico responsável por dar uma olhada nos corpos, ele disse em uma entrevista em 1990 que durante os meses de fevereiro e março, que é quando os alpinistas estavam lá, civis, militares, várias pessoas avistaram esferas brilhantes voadoras, e nessa mesma entrevista ele afirmou que ele achava que essas esferas tinham algo a ver com a morte dos alpinistas. Vamos às teorias. Depois dessa história de esferas luminosas brilhantes, a primeira coisa que vocês devem imaginar são aliens. Mas além disso, os teóricos acreditam que eles possam ter entrado em uma área secreta militar para testes, o que casaria com essa radiação tão alta no corpo deles e com os ferimentos que foi comprovado que parecem com uma batida de carro. Outra das teorias é o pé grande, que é uma lenda muito comum lá na Rússia. Os teóricos também acreditam que eles possam ter sido emboscados por bandidos que estariam por lá, ou que eles teriam sido confundidos com bandidos pela própria polícia, porque parece que tem um presídio lá perto e de vez em quando os presos fogem e se abrigam por lá. A última teoria seria que os próprios indígenas de lá, os Mansi, teriam matado os alpinistas por eles terem entrado em alguma área sagrada. Mas essas teorias de terceiras pessoas que possam ter matado eles foram descartadas porque não havia pegadas nem perto da barraca nem perto dos corpos dos exploradores. O caso que eu vou contar agora é o caso das máscaras de chumbo. Esse aí é BR. Um menino de 18 anos subiu o Morro do Vintém no Rio de Janeiro para soltar pipa, mas ele acabou encontrando 2 corpos. Os homens estavam bem próximos um do outro, estavam usando terno e por cima dos corpos haviam capas impermeáveis, aquelas de chuva, sabe? Não havia nenhum sinal de violência e na cara deles tinha máscaras de chumbo. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana foram identificados facilmente, já que eles estavam com a carteira e lá dentro tinha os documentos deles.
Junto dos corpos havia uma garrafa d'água, uma folha de papel laminado que foi usada como copo, um óculos escuros que tinha uma aliança em uma das hastes e bilhetes, onde um deles dizia: 16h30, estar no local marcado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. As máscaras foram feitas na própria oficina deles e elas são utilizadas geralmente para proteger os olhos de calor ou iluminação muito fortes e radiação. Declarações de moradores afirmam que viram dia 17 um OVNI, lembra do que eu disse no último vídeo? Sobrevoando o Morro do Vintém no mesmo horário que os legistas acreditam que os homens morreram. De acordo com depoimentos, foi possível saber que eles saíram de casa no dia 17 de agosto, dizendo que iriam para São Paulo, pegaram um ônibus até Niterói, compraram as capas de chuva e a água num bar, e a garçonete que atendeu eles disse que o Miguel estava sempre muito nervoso, olhando pro relógio toda hora, e que ela estranhou que eles saíram de lá sem as capas de chuva porque tava chovendo pra caramba. De lá eles pegaram carona num jipe com mais 3 pessoas que nunca foram identificadas e ficaram lá no morro. Os corpos foram encontrados apenas 3 dias depois de suas mortes. A autópsia e os exames em geral não detectaram nenhum tipo de elemento tóxico ou estranho nos cadáveres. O terceiro caso que eu vou contar é um caso bem famoso que se chama Luzes de Fênix. Em 13 de março de 1997, em Fênix, foi possível observar várias luzes no céu. Esse é um dos casos com mais registros e ele é dono do recorde de avistamentos com maior número de testemunhas, chegando a 100 mil pessoas que testemunharam essas luzes estranhas. As luzes voaram no céu e se mantiveram por lá por vários minutos, e é claro que muita gente filmou e fotografou. Porém, todas essas filmagens acabaram contribuindo para chegarem à solução daquelas luzes. O físico americano Bruce McCabe, ele usou uma técnica de triangulação e conseguiu determinar a distância e a posição das luzes, concluindo que elas estavam sobre uma área militar de treinos. As luzes de Fênix, elas eram apenas sinalizadores militares, como o próprio tenente militar Ed Jones confirmou na época. Rolou bastante estudo até chegar nessa conclusão. Se vocês quiserem saber melhor, eu vou deixar um link aqui embaixo, tipo uma bibliografia pra vocês saberem aonde que eu achei essas coisas. Nossa, Michelle, mas se esse caso tem resolução, por que você tá falando aqui? Você disse que esse é só caso que não tem resolução, esse aí tem resolução. Não entendi qual que é o mistério nesse negócio aí. Porque esses sinalizadores chamaram tanta atenção que eles acabaram encobrindo o real avistamento daquela noite, relatado por centenas de pessoas horas antes dessas luzes. Um enorme OVNI triangular que estava passando por Nevada e Arizona, igual aquele que eu desenhei ali, que vocês estão achando que tá ruim, é porque fui eu que fiz. O editor sempre tem umas ideias legais, como ele não tava hoje, eu resolvi gravar logo. Ficou aquilo lá mesmo, galera, é isso que tem pra hoje, vocês vão ter que me aturar. O primeiro avistamento foi antes das 7 da noite e o último avistamento foi depois das 8, então vocês imaginam quanto tempo ele ficou lá sobrevoando. Como todas as atenções estavam voltadas para as luzes de Fênix, não existem muitos registros desse OVNI, o que faz ele continuar sendo um OVNI, né, gente? O caso que eu vou contar agora é recente, é sobre a espiral que apareceu lá na Noruega. Gente, é espiral, não é aspiral, tá? Isso aqui é um alargador espiral, não é aspiral. Então eu vou ficar combinado assim? Vocês nunca mais falam aspiral? Toda vez que vocês forem falar, ai, será que é aspiral ou espiral? Lembra de mim falando espiral, espiral. E aí vocês nunca mais vão esquecer, tá bom? No fim de 2009, uma enorme espiral apareceu no céu da Noruega, igual aquela que eu desenhei, linda, maravilhosa. Nossa, se vocês não viram essa espiral de Noruega, olha pro meu desenho que é igual, idêntico, é daquele jeito ali. E ela tava tão brilhante no céu que a noite virou dia durante 10 minutos. Todo mundo já achou que era o fim dos tempos, era o arrebatamento, era um portal onde os aliens iam sair dali e detonar a raça humana. A luz saiu de trás de uma montanha, parou no ar, formou uma espiral e depois ela se consumiu num buraco negro. O negócio é muito creepy, mano. Se o editor não conseguir colocar aqui no vídeo por causa desse negócio de direitos autorais, eu vou deixar aqui na descrição também o vídeo pra vocês irem ver, porque é bizarro, mano. Eu mesmo teria pensado que era o fim do mundo. Eu ia começar a filmar ali a espiral, de repente virou um buraco negro, depois tava consumindo o planeta, vai engolir o céu, vai engolir a terra, todo mundo morreu. Eu ia pensar que era isso. O Instituto Meteorológico da Noruega disse que não era um fenômeno natural. As respostas oficiais do governo norueguês foram bem controversas e não convenceram a galera. Primeiro eles disseram que foram um lançamento de um míssil russo. Aí a Rússia desmentiu. Depois eles disseram que era um fenômeno natural. E aí eles voltaram para a história do míssil de novo, só que não disseram quem que lançou. Com o surgimento do WikiLeaks na época, vazaram relatórios que diziam que
não era possível analisar a origem desse vórtice. Se vocês pesquisarem sobre isso na internet, vai ter uma simulação de como um míssil sem combustível age quando ele tá no ar e parece bem convincente. Mas também existe a galera que defende que um míssil ele não ia se mover tão devagar e na hora que ele explodisse, ele não ia sumir, desaparecer. Ia causar uma explosão e aí iam cair uns destroços por aí e a gente ia acabar vendo esses pedaços e tal. O último caso que eu vou falar é um resumão sobre o assunto do especial desse mês. Tem muita coisa pra contar e é bem interessante, então eu resolvi escolher ele para falar mais. É sobre a esfera dos Betts. Em 26 de maio de 1974, a família Betts estava indo examinar um incêndio misterioso que começou em sua propriedade. Eles acabaram encontrando uma esfera de uns 20 centímetros de diâmetro, totalmente lisa e polida, a não ser por um estranho triângulo alongado. Eles resolveram levar essa esfera para casa e algumas semanas depois, o filho da família percebeu, dedilhando uma guitarra, que essa esfera ela reagia a certas notas que ele tocava. A família estudou um pouco melhor essa esfera e eles perceberam coisas estranhas, do tipo, se você empurrasse a esfera, ela ia e em certo momento ela parava, dava a volta e voltava pro pé de quem tinha empurrado ela. Não demorou para alguns jornais bem famosos como o New York Times e London Daily enviarem jornalistas para irem lá averiguar essa história toda. Isso chamou a atenção de várias outras pessoas, incluindo cientistas e representantes dos militares, que tentaram levar a esfera para examinar ela melhor. Só que a família Betts não deixou, porque já estavam apegados à esfera. Eles tinham medo que ela sumisse ou que eles quebrassem, sei lá, fizessem alguma coisa com a esfera. Mas tudo isso mudou quando a esfera começou a ter um comportamento mais estranho do que ela já estava tendo. Durante a noite eles ouviam sons estranhos, como órgão tocando, portas começaram a bater, esse tipo de coisa que parecia um poltergeist. E eles resolveram entregar a bola para maiores exames para saber o que estava acontecendo. Apesar dela ter passado por vários cientistas, poucas coisas foram descobertas, a não ser que se ela fosse cerrada para estudos, ela podia causar uma explosão nuclear. Depois disso, um artista plástico vindo do nada falou que a esfera tinha caído da Kombi dele enquanto ele estava transportando dezenas delas para uma exposição e que ela tinha se perdido. Apesar disso não explicar todas as coisas estranhas que a esfera fazia e produzia, a mídia engoliu isso fácil, já que a família e a esfera desapareceram do nada. Ninguém nunca mais ouviu falar da esfera dos Betts, nenhum deles, nem mãe, nem pai, nem o filho, nada. Ninguém sabe o que aconteceu mais. Se você assistiu até aqui, provavelmente você gostou, então deixa aquele joinha, compartilha nas suas redes sociais, aposto que tem muita gente que não sabe dessas histórias. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo todos os domingos e quartas-feiras, e na quarta-feira vai sair um especial dessa esfera dos Betts, é muito interessante a história. Me segue nas minhas redes sociais que vai estar em um dos dois lados do meu lindo rosto. Aqui na descrição você encontra o link para os meus parceiros, para vocês irem lá conhecer o trabalho deles, curtir e etc. E até a próxima!